Só faça um favor para você mesmo e não pare de caminhar. Fala pessoal, o meu nome é Lucas Petronilho e eu falo diretamente da Flórida, nos Estados Unidos. E eu estou trazendo o nono passo, o nono step do Step by Step com o Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. Nós estamos chegando próximo dos primeiros 100 inscritos. E eu quero que você compartilhe disso junto comigo. Então, se você ainda não é inscrito, aproveita esse momento, se inscreve aqui, deixa o seu like, compartilhe com outras pessoas se isso fizer sentido para você. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre não parar de caminhar. Todos nós já passamos por momentos em que pensamos em parar de caminhar. Eu acredito que eu não seja o único aqui que já teve uma sensação como essa. Aquela sensação de desânimo, a sensação de cansaço, ao qual parece que já nós não vemos mais saída ou não vemos também para onde podemos ir. E isso é um fato e acontece na vida de todo mundo. Todos somos tentados durante a nossa vida a pararmos. Quem nunca começou um projeto e não parou? Quem nunca falou, dessa vez eu vou emagrecer e parou no meio do caminho? Quem nunca falou que dessa vez ia aprender uma habilidade nova e também parou no meio do caminho? Eu quero dizer para você que isso é uma realidade nos nossos dias atuais. Bom, e como todas as vezes eu trago exemplos da Bíblia, hoje não vai ser diferente. Eu quero trazer o exemplo de um homem que caminhou com Jesus e por um tempo pensou em parar de caminhar. Hoje nós vamos falar sobre Pedro, o homem que caminhou sobre as águas, o homem que deixou de ser um pescador de peixes para se tornar um pescador de homens. Pedro teve diversas experiências com Jesus. E olha só que interessante, mesmo ele que caminhou ao lado do próprio Cristo, também pensou em parar. E quando eu falo de Pedro, que ele pensou de parar, não foi só uma vez. O primeiro exemplo que a gente tem na Bíblia é quando Pedro caminha sobre as águas. A primeira história que nós vamos contar é de Mateus, no capítulo 14, dos versos aproximadamente do 28, ao qual os discípulos, no meio de uma tempestade, veem Jesus andando sobre as águas. E muitos afirmam ser um fantasma, mas então Jesus fala, calma, sou eu, não precisa ter medo. E então Pedro fala, Jesus, se é você mesmo, me chama para ir com você. Então Jesus olha para Pedro e fala, pode vir. Pedro desce do barco, ele põe os pés sobre as águas. E no meio de uma tempestade, Pedro começa a caminhar sobre as águas. Porém, no meio do caminho, ele resolve olhar para as adversidades e para aquilo que estava em volta dele e ele tira os olhos de Jesus. E isso faz com que ele pare de caminhar. Isso faz com que ele comece a afundar. E então, rapidamente, ele grita por socorro. E Jesus busca ele do fundo das águas para eles voltarem juntos para o barco. E a primeira lição que nós encontramos de tudo isso é exatamente sobre aonde nós colocamos os nossos olhos. Isso tem, com toda certeza, o maior poder de influência sobre a energia que vamos disponibilizar para poder continuar caminhando ou parar de caminhar. Eu quero que você entenda que, mesmo em meio a tempestades, mesmo em meio a adversidades, não tire os seus olhos de Jesus. Porque eu tenho certeza que se Ele determinou uma palavra para você, é Ele quem vai te sustentar. A segunda lição que nós vemos sobre Pedro está no livro de João, no capítulo 21, quando Jesus ele aparece para realizar a segunda pesca maravilhosa. Jesus ele aparece na praia em que Pedro resolve parar de fazer aquilo que Jesus já tinha determinado para ele e ele resolve voltar a pescar. E então Jesus ele aparece e faz o seguinte questionamento para eles. Vocês têm algum alimento aí? E eles prontamente responderam, não. Então, Jesus libera uma ordem ao qual fazem com que os pescadores se lembrem de quem é. E a ordem de Jesus foi, lancem as redes do lado direito e vocês vão achar peixes. Então os discípulos eles fazem isso. E eu acredito que começa a trazer a memória sobre tudo que eles já tinham vivido na primeira pesca maravilhosa. Onde Jesus tinha chamado Pedro para deixar de ser pescador de peixes para se tornar um pescador de homens. Então eles percebendo que as redes estavam carregadas de peixe, Pedro cai em si.
Ele larga tudo e se lança ao mar para ir até a praia e encontrar com o mestre. E ao chegar na praia, Pedro se depara com Jesus, com um peixe posto em cima de brasas. E então eles sentam para conversar. Jesus ordena que eles tirem os peixes. Então a Bíblia vai dizer que eles tiram 156 grandes peixes. E essa é então a segunda pesca maravilhosa. Mas o ápice do texto está nas perguntas que Jesus faz a Pedro. Pedro, tu me amas? Então Pedro responde que sim, e Jesus repete essa pergunta durante 3 vezes, e Jesus dá a seguinte ordenança a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Tudo isso acontece porque Pedro, há alguns dias, tinha negado Jesus por 3 vezes. E eu quero trazer aqui para vocês alguns pontos de reflexão, para que a gente possa entender que parar de caminhar não é uma opção. E o primeiro ponto é: não volte para o lugar da onde Deus tirou você. Com toda certeza, já se passaram por inúmeras ideias e inúmeros momentos na nossa cabeça que nos fazem pensar que aquilo que nós já vivíamos lá atrás era bom. Mas talvez se nós voltássemos lá atrás, se nós voltássemos a uma vida, a um estilo de vida ao qual não foi ao qual Deus nos chamou, nós vamos estar deixando de viver aquilo que Deus tem como propósito para nós. E já tomando esse gancho, o segundo ponto que eu quero falar para você é exatamente: entenda qual é o propósito de Deus na sua vida. Com toda certeza isso vai te dar energia para que você continue a caminhar. E o terceiro ponto, eu quero falar para você que Jesus ele está pronto para fazer com você assim como ele fez com Pedro. Ele ressignifica todos os traumas do passado. Assim como ele fez com Pedro, ele está disposto a fazer com você. Que não seja o seu passado uma âncora que te impede de prosseguir. Que você possa entender qual é o propósito de Jesus na sua vida e que você nunca volte para o lugar de onde Deus te tirou. Que você tenha realmente entendido que Deus tem um propósito na sua vida. E esse propósito não envolve parar no meio do caminho. Que Deus abençoe você. E se esse vídeo tiver sentido para você, compartilhe com outras pessoas também. E eu vejo você no nosso próximo vídeo.